sabe, mas quem está nos ouvindo não sabe, eu trabalhei nos meus primeiros quase 20 anos de carreira em empresas nacionais, de dono. Né? Sim. Quando eu entrei numa multinacional e saí do Brasil, eu tinha que viajar em diversos países do mundo. Países que eu nunca tinha estado antes, a Tailândia, a Turquia, lugares assim. Um dos conselhos que eu vi foi o seguinte: cuidado com as mãos. Porque gestos que podem ser comuns no seu país podem ser ofensivos em outros países. E eu descobri que isso era realmente verdade. Então, eu comprei um livro lá nos Estados Unidos, que o livro dizia o seguinte: só com as mãos existem perto de, acho que 100 a 150 sinais que você pode fazer e vai ser perfeitamente entendido. Né? Pois é. Esses dois sinais, por exemplo, dependendo do país onde você faça, isso é uma ofensa muito grande. Isso. Então, eu comecei a segurar minha mão, né? Para eu não correr o risco de fazer alguma coisa que eu não devia. Mas isso é o que a gente aprende, isso é fácil de aprender. O que não é tão fácil de aprender são gestos que nós fazemos inconscientemente e que aparecem em entrevistas. Então, agora vamos para a entrevista, que é interessante para todo mundo que está nos ouvindo. Então, Polito, se alguém está contando, você faz uma pergunta, a pessoa responde olhando para o chão, assim. O que ela quer dizer com isso? Ela está... Depende do lado que olha, Max. Existe um estudo interessante. Se olha para o lado esquerdo, tem uma determinada informação, e se olha para o lado direito, tem outra. O pessoal que atua com neurolinguística sabe muito bem disso aí. O Tony Robbins, por exemplo, tem um livro muito interessante chamado Poder Sem Limites, onde ele até coloca com desenhos exatamente o que acontece, mas depende muito da característica de cada um. Por isso que os entrevistadores habilidosos, o que eles fazem? Algumas perguntas, por exemplo, Max, o seu pai trabalhou na estrada de ferro, aí você diz sim e olha para um lado. A sua mãe era muito rigorosa com você, você diz sim e olha para o mesmo lado. Então já sabe que quando você disser a verdade, você está olhando para um lado. Aí ele pergunta o seguinte: o que é que você pensa em comer amanhã? Aí você olha para o outro lado. Porque quando você olha para o outro lado, você está pensando naquilo que vai fazer, ou seja, não é algo que efetivamente tenha acontecido. Então, numa entrevista de emprego, isso pode acontecer. O que acontece quando a gente está numa entrevista de emprego e o candidato, ao ouvir uma pergunta ou está falando, ele cruza o braço? Demonstra normalmente resistência, afastamento, e de que ele está reservado com relação àquela informação, ele não tem muita segurança se ele poderia dar a resposta ou se a resposta que ele vai dar seria a resposta correta. Mostra fragilidade. Mostra, resistência. Né? Mostra. Eu vi uma vez, não sei se é verdade, Polito, a da capelinha, que chama. Você começa a falar e faz um gesto assim, como se fosse uma capela, né? Mais ou menos cobrindo a boca e parte do rosto ao dar uma resposta. Eu sempre interpretei isso, eu falei, bom, essa pessoa está se sentindo aqui no pior lugar do mundo. Se ela pudesse, ela saia correndo daqui agora. Ou ela não sabe a resposta, ou ela já descobriu que essa não é a empresa que talvez ela queira trabalhar, ou qualquer coisa assim. O que é botar a mão na frente do rosto? Olha, Max, é mais ou menos o que acontece quando alguém está falando e faz esse sinal, ele passa a mão no nariz. Ou ele disse algo que não deveria dizer, ou ele se censurou, ou ele mentiu com relação àquilo que estava dizendo. Falar, mas a pessoa pode coçar no nariz, tudo bem, pode, mas se no momento de dar a resposta ele faz isso, aí não é só coceira no nariz, porque aconteceu no instante que ele precisaria passar a informação. Tá. Ou seja, existe uma enorme quantidade de coisas que não se deve fazer numa entrevista e pouquíssima gente se dá conta de que pode estar sendo eliminada. Né? Então, uma outra coisa, Polito, em entrevistas, existem esses famosos conselhos. Na internet tem um monte, né, de como é que você se comporta numa entrevista, e um deles era: olhe fixamente para o entrevistador. E eu, como entrevistador, né, eu comecei a ficar assustado. Porque se a pessoa está diante de um candidato que fica assim... Está pintando um clima aí, hein? Ou esse cara quer me bater, ou alguma coisa. É normal a gente ficar de olho arregalado e fixo o tempo todo. Nós mudamos, nós olhamos para fazemos alguma coisa. Né? Nós não somos bonecos, né?
Então, às vezes, certos conselhos podem muito mais prejudicar do que ajudar, né? Mas dentro do que estamos falando, um conselho é interessante. Primeiro, procurar não fugir com os olhos para não demonstrar inibição, timidez, falta de domínio sobre aquilo que está falando. Se fugir com os olhos constantemente pode acontecer. E o outro erro no comportamento é esse que você está dizendo, ficar encarando o entrevistador e a pessoa se sente até pouco à vontade, se sente invadida com esse tipo de comportamento. Sabe, Max, o Reich tem o livro Análise do Caráter, que é um livro muito interessante, eu usei muito no meu mestrado, e ali ele fala o seguinte, que no trabalho do psiquiatra, ele observa muito mais, às vezes, o comportamento do corpo do que as palavras, porque, às vezes, a pessoa está transmitindo determinada mensagem com as palavras, mas o corpo está dizendo outra informação totalmente distinta. E ali é que ele vai perceber exatamente o que a pessoa está pretendendo dizer e não o que ela disse efetivamente com as palavras. Nós vemos muito isso, eu e você, porque a gente fala em público. E uma das coisas que a gente faz, né, ao contrário do que uma vez me disseram, não, você tem que olhar a plateia como se fosse uma plantação de abóbora, né? Porque se você preocupar com cada um, não, eu me preocupo muito com cada um. Eu fico procurando na plateia quem está fazendo assim, me dá uma sensação, a pessoa está concordando, ou está gostando, ou é educada, seja o que for, mas está a favor, né? E tem aquele que fica fazendo assim com a cabeça, né? Falei, bom, ou ele tem um problema sério na C6 e na C7 ali no pescoço, que não consegue se manter quieto, ou está discordando, né? E isso faz com que a gente reoriente o que nós estamos falando, para que todo mundo seja positivo e não tenha ninguém negativo. Acho que nós fizemos isso o tempo todo, mas demora para aprender, não demora? Demora. E aí, Max, no princípio, a pessoa pode incorrer num erro muito sério, porque o que acontece? Aquele que está iniciando as suas apresentações em público, de maneira geral, ele é um pouco inseguro, ele não tem muita confiança. O que acontece? Ele olha na direção de um ouvinte, e o ouvinte está lá fazendo sim senhor com a cabeça. Ele inseguro, o que faz? Ele fica olhando para aquele feedback positivo, porque ele se sente confortável. E se esquece de olhar a plateia toda, porque ele deveria olhar todos os ouvintes. O contrário também desse que você disse. Você olha e a pessoa fica fazendo sinais de que não está gostando. E o outro inseguro, querendo mudar a opinião daquela pessoa, se escraviza a ela e fica o tempo todo olhando na sua direção. Então é preciso olhar a plateia toda para ter esse feedback que você disse, fazer a leitura da reação dos ouvintes e quem sabe até dar um outro rumo à apresentação, porque às vezes nós programamos uma apresentação mais emocional e você percebe que aquilo não está dando resultado pela reação dos ouvintes. Aí você muda para uma apresentação um pouco mais racional e, quem sabe, pode reconquistar os ouvintes a partir dessa mudança ali. Olha como é importante isso, Max. É muito. Toda vez que eu vejo alguém fazendo uma careta assim, eu fico com uma raiva danada, viu, Polito? Eu sou normal, eu sou velho normal, mas eu fico com raiva. Pô, tu tá me esforçando, uma barbaridade aqui, tentando agradar, todo mundo parece estar... Tem um que não gosta, já fiquei com raiva dele. Mas procuro me, né, comportar civilizadamente. O Max, tem nessa questão da comunicação visual, eu publiquei um texto no UOL uma vez, falando sobre uma pesquisa que foi realizada numa universidade na Escócia. E ali eles pegaram 22 casais e acompanharam esses 22 casais, tentando descobrir quais eram os hábitos, o que é que acontecia, desde o momento em que se levantavam até o momento de deitar. E entre os vários pontos que eles conseguiram identificar, um foi muito curioso, porque chegaram a uma conclusão na pesquisa científica que todos os casais que mantinham relação sexual antes de fazer uma apresentação em público eram muito mais competentes e muito mais eficientes. Bom, e aí eu falei a respeito do folclore, porque alguns dizem o seguinte, olha para a plateia, imagina todo mundo de cueca, todo mundo de calcinha, ou como fazia, por exemplo, Lacordaire. Lacordaire foi um dos maiores pregadores da história lá na França. E lá no convento ele tinha lá uma horta e ele ficava treinando, olhando para as flores, olhando para os legumes, e como se fossem as pessoas que iriam participar da pregação dele. E quando chegava no domingo, ele ia para Notre-Dame de Paris e dava um show de comunicação, porque ele via nos ouvintes aquele mesmo repolho que ele tinha reconhecido lá na apresentação no ensaio.
Eu, você sabe que eu acho que é a primeira vez, Polito, que eu vi a interação, né, entre a plateia e o palestrante. Talvez eu até me lembre onde foi, mas com certeza no Rio Grande do Sul, em Gramado. Tinha aquele aparelhinho que você podia clicar 1, 2, 3, 4, 5 e aí tirava a média. Ah, Bom, qual era a ideia? A ideia era que a cada 5 minutos alguém dava um sinalzinho e todo mundo que estava com o aparelhinho na plateia clicava não estou entendendo nada, não estou gostando, estou com vontade de ir embora, e tinha uma graduação até 5, pode continuar que está agradando. Era impressionante, com a plateia comportada, sentadinha, todo mundo bem arrumado, ninguém tossindo, ninguém se levantando, e de repente batia lá, média 1,8, o pessoal estava detestando. desesperador, Max. É incrível, né? Aí eu comecei a pensar, às vezes a gente tem a impressão que está fazendo a coisa certa. E na vida corporativa isso é muito comum. Estamos com aquela sensação de que nós estamos arrebentando, que todo mundo gosta de nós. É exatamente o contrário. Estão nos suportando. Né? Como é que a gente faz essa pesquisa? Não dá para dar uma... Ô, Max, mas você já deu a resposta a essa situação. Quando você começou a sua carreira como palestrante, o que é que você fez? Você colocou 1 ou 2 câmeras filmando a plateia. E aí depois em casa você foi assistindo e quando você percebia a plateia desatenta, o que é que você fazia? Colocava lá uma história, não foi isso? Foi isso. Mudava a palestra. Eu acho até hoje que se a gente fizer as pessoas rirem, né, a mensagem passa muito mais facilmente do que se a gente começar a falar sério ou encher o discurso de palavras altamente complicadas. Principalmente quando tem 3 ou 4 em seguida, dá aquela desatenção geral. Então, eu procurei exatamente... Eu posso testemunhar, Max, ninguém, se você ficar fora da sala onde você está fazendo, você, Max, está fazendo a palestra, não passam 2 minutos seguidos sem que a plateia reaja de alguma maneira. É verdade. 2 minutos. Você está sempre interagindo, contando uma história, fazendo uma brincadeira, cutucando a plateia, sempre você está dando um jeito de cutucar os ouvintes. Agora, hoje, eu estava conseguindo ouvir você mais ou menos no início, quando eu não tinha conseguido entrar ainda, e me lembrei também de uma história muito interessante que você vai poder contar aqui, porque aconteceu conosco. Eu estava em Goiânia fazendo uma palestra, e pouco antes da palestra, caiu a energia, ficou tudo no escuro, eu fiquei lá esperando o tempo, e você falou, Polito, eu estava próximo de Goiânia, não me lembro que cidade foi, e aconteceu exatamente a mesma coisa, e aí eu contei a história do Zé. Essa história é maravilhosa. Como é que é a história do Zé, Max? A história qual? Do Zé Vasconcelos. Ah, bom. Nossa, mãe. Quem procurar no Mercado Livre vai encontrar um disco chamado Zé Vasconcelos. Eu sou espetáculo. Eu sou espetáculo. O Zé Vasconcelos foi o primeiro stand-up do Brasil. Em 1958, 59, ele fez uma série de shows. O show durava 1 hora no teatro e era ele, sem caracterização, sem absolutamente nada, acompanhado por uma orquestra ali que dava um pitaco musical. E entre as histórias que ele conta, né, para quem nunca ouviu o Zé Vasconcelos, ou se lembra dele da escolinha do professor Raimundo, não se lembra dele porque o tempo passou, o Zé Vasconcelos tinha uma enorme habilidade para contar uma história que o final nem era engraçado, mas a maneira como ele contava era tão engraçada que o pessoal ficava rindo durante 10 minutos. E um dia, ele estava fazendo um show e apagou a luz do teatro. E então ele disse que tinha considerado aquela hipótese e que ele não podia transferir para alguém a responsabilidade pela luz apagada. Começar a falar, não, quem é que cuida disso? Eu chamo eletricistas, esse tipo de coisa. E ele contou uma história de um velhinho, uma velhinha, que é uma história para contar no escuro. Que o velhinho e a velhinha vão no hotel, não tem energia elétrica, eles recebem uma vela para ir para o quarto, uma velhinha acesa, e na hora de apagar a vela, o velhinho sopra a vela, não consegue apagar, a velhinha sopra a vela, não consegue apagar, eles ligam para a gerência, o gerente manda alguém apagar a vela, a pessoa chega e não consegue apagar a vela, aí ele chama o gerente... Bom, o Zé Vasconcelos, segundo ele podia esticar essa história adicionando personagens, mas
A verdade é que cada um soprava de um jeito, a vela, e ninguém soprava do jeito certo. Soprava baixo, soprava para cima, né? E no fim, o gerente vem e apaga a vela. Não é tão engraçado, mas ouvindo o disco, você percebe a explosão de gargalhadas que isso tem. Sim. É a gente não deixar que a plateia pense que nós estamos perdidos ou alguma coisa. Quer dizer, qualquer coisa que aconteça, nós devemos estar preparados para contornar. Eu queria te fazer uma pergunta. A Monique Prado, ela pergunta como ser ouvida. Então, eu imagino, Monique, no plural, ou com S, que ela é uma pessoa que participa de reuniões, é uma pessoa que está no escritório, e ela provavelmente gosta de dizer algumas coisas que seriam interessantes para os colegas, e ninguém a ouve, Polito. O que deve a Monique fazer? Primeiro passo, Max, entrar lá no @Polito, que é o meu Instagram, e tem lá o curso online. Por sinal, eu já vou adiantar essa informação logo. É Oratória para Líderes e Gestores, que também hoje há pedidos, porque alguns perderam oportunidade na nossa primeira conversa. Tem lá um desconto de 15% quem entrar lá no Instagram e fizer a matrícula no curso online. E lembrando também que no Instagram do Max Geringer Oficial, você vai ter também o curso online do Max, Virando a Chave, que é um curso que vai dar toda orientação sobre desenvolvimento de carreira e como você se dar bem na vida profissional. Então, são essas duas oportunidades. Lá no meu Instagram, @Polito, Oratória para Líderes e Gestores, com esse desconto. E lá no Instagram do Max, @MaxOficial, Girando a Chave, que é um curso completo para quem quer se dar bem na sua atividade profissional e desenvolver na sua carreira. Respondendo à pergunta que ela fez. Como é que nós podemos fazer com que as pessoas nos ouçam? Primeiro, é preciso falar com um volume de voz suficiente para que as pessoas possam ouvir. Aquele que é um pouco mais tímido, às vezes, Max, ele fala tão baixinho, que quem está lá na última cadeira, atrás da mesa, ele não consegue entender. E, às vezes, até por solidariedade, ele vai fazendo assim com a cabeça, mas não está ouvindo absolutamente nada. Se for o chefe, então, o subordinado faz assim, e depois as metas não são cumpridas e não sabe por quê. Volume de voz adequado para o ambiente. E falando um pouco mais alto do que seria suficiente para que as pessoas pudessem ouvir, para demonstrar envolvimento. Outro ponto importante para ser ouvido. Logo no início da apresentação, conte qual é o lucro, qual é a vantagem, qual é o benefício que o ouvinte vai ter. Porque se a pessoa perceber que não vai ter benefício nenhum, que ela não vai ter nenhum tipo de vantagem, por que ela vai prestar atenção? Então analise o que é que o ouvinte vai ganhar. Ele vai ganhar dinheiro, segurança, perspectiva profissional, ele vai conseguir fama, poder, o que é que ele vai conseguir? Conte logo no início qual é a vantagem. E à medida que for falando, é preciso criar expectativas. Ouvinte sem expectativa não se motiva a acompanhar o desenvolvimento de um raciocínio. Então você está contando uma história e logo no meio da história você diz, e mais à frente eu vou dizer que, aí vocês vão ficar sabendo que o ouvinte com aquela expectativa, ele se anima a prestar atenção. Portanto, bom volume de voz, contar qual é a vantagem do ouvinte e criar expectativas o tempo todo. É uma boa forma de você manter a atenção das pessoas. E se você me permite acrescentar, depende com quem nós vamos falar também. Sim. O receptor não é universal, né? Você fala do mesmo jeito, né? Alguns têm que chegar sério, outros têm que chegar sorrindo. Então tem uma coisa quando a gente trabalha que é prestar atenção nas pessoas. Não sei se isso... Hoje tem tanta gente olhando para o celular durante 99% do tempo, eu não sei se está um olhando para o outro. Depois apareceu aquele horror de baia para trabalhar, onde ninguém vê ninguém. Você pode trazer a foto da família e um vaso de flor, mas não resolve nada. A gente perde essa interatividade que nós estamos, muita gente, está deixando de ter agora. É por isso que dá uma saudade danada de querer voltar a trabalhar o quanto antes, para pelo menos estar no meio de gente. Então, entender qual é a maneira que a mensagem vai chegar para aquela pessoa específica com a qual nós vamos falar, acredito que também seja importante. E se for o chefe, mais importante ainda. Né? O chefe é fundamental.
falou tem que obedecer. Esse é um erro também que algumas pessoas cometem, querer bater de frente com o chefe durante uma reunião. Não que não possa discordar do chefe, mas se ele tiver uma opinião firme, categórica, e o subordinado na frente de todos os outros começar a contrariar, é lógico que ele vai encontrar ali um desafeto. Espera terminar a reunião, vai na sala dele, fala, olha, você ponderou isso assim, estava pensando, não sei se... E aí, sozinho, o chefe percebendo que vai ser respeitado, que foi respeitado, talvez ele até ouça o conselho. Mas ali de frente, mesmo sabendo que está errado, provavelmente ele não vai concordar. Muito bom. Tem uma outra pergunta. Esse aqui é um caso que eu já vi um monte de vezes, Polito. Mariane, ela diz o seguinte, ó, quando eu preciso falar em público, eu gaguejo, mesmo treinando antes. Ou seja, ela não tem um problema clínico, vamos dizer assim, né? Deve ter um problema, nervosismo danado. Então, perfeito. Ela treina antes, mas quando chega, começa a gaguejar. O que ela faz, Polito? Coitadinha, Mariane. O caso dela tem jeito. O caso dela tem jeito porque quando ela vai falar em público ou quando ela está sob pressão, é que ela vai gaguejar. O que acontece? Tudo isso, Max, é por causa do medo. A pessoa sente medo, fica nervosa, tem uma descarga de adrenalina, as glândulas suprarrenais descarregam adrenalina no organismo, porque com a adrenalina aumenta a pressão sanguínea, fortalece os músculos, para que a pessoa possa, enquanto queima essa adrenalina, fugir de uma maneira mais rápida. Só que como ela vai falar em público, ela descarrega adrenalina para poder fugir, mas não dá para fugir. E aí tem essa disfunção toda. Vai ter problema de respiração, vai tremer as pernas, o coração vai acelerar e vai, em alguns casos, a pessoa vai gaguejar. O que a pessoa precisa fazer é reduzir essa quantidade de adrenalina de tal forma que não seja dominada pelo medo. Qual é o caminho? Conhecer o assunto com muita profundidade, saber tudo a respeito do tema, saber organizar as suas ideias com começo, meio e fim, saber exatamente o caminho que vai percorrer. O que ela tem feito? Praticar, ensaiar bastante e, principalmente, identificar as suas qualidades de comunicação. Onde ela é boa? Ela tem uma voz bonita, ela tem uma postura elegante, ela sabe contar uma história, ela é bem-humorada. Enfim, quais são as qualidades? Quando ela toma consciência dessas qualidades, treina bastante, organiza as ideias e conhece o assunto, reduz essa quantidade de adrenalina e provavelmente essa gagueira dela vai desaparecer. Eu costumava dizer para as pessoas, Polito, que muita gente, não sei se tem baixa autoestima, mas mesmo que não tenha, dá uma baixada, não vai dar certo, vai acabar. Minha mãe falava para não entrar nisso, que eu não sou bom. Eu sempre dizia para as pessoas aqui que trabalhavam comigo o seguinte: você vai fazer uma apresentação sobre um assunto que você domina. Senão a gente não te pediria para fazer, a gente pediria para alguém melhor que você fazer. Você vai fazer no seu idioma. Não estão pedindo para você falar ucraniano, nós estamos pedindo para você falar português. Perfeitamente. E você vai falar para uma plateia, colegas de trabalho ou público ligado ao nosso trabalho, que em princípio não é hostil a você. Se o pessoal não chegou, não combinou lá fora. Gente, o primeiro que falar, a gente arrebenta ali, né? Faz pisa, tosse, ninguém... Mas a pessoa entra já achando que todas as desgraças vão acontecer juntas. Quando, na verdade, ela está no melhor dos mundos. Você imagina, sem dúvida. Ela não está falando sobre física nuclear na Noruega em castelhano. Ela está falando para gente que a conhece, que a respeita. Então, talvez seja preciso 5 minutos antes, dar uma sentadinha, tranquila, bem tranquila, né? Coisa que eu e você não fazemos, né? A gente fica conversando, vai estar na hora, a gente já sobe, mas talvez seja pela experiência disso, né? Mas dá uma descarregadinha, né? E entra achando que vai acertar. Se entrar achando que vai errar, vai errar. É assim que funciona, né? Lamentável. Então, para o começo da apresentação, que é o momento mais difícil, Max, aqui vai uma dica que vale bastante. Além de dar essa relaxada, respirar, trocar esse oxigênio com calma, não conversar com gente chata antes da apresentação, porque isso daí também pode desestabilizar. Sempre tem um chato querendo dar uma opinião a respeito. Fuja desse chato, fica lá no seu cantinho. Aí vai para frente, o que acontece? A pessoa está com aquela descarga de adrenalina e precisa queimar esse excesso.
ela tem que ganhar algum tempo, tem que ser um tempo precioso, alguns segundos, 1 minuto, ela tem que ter um tempo para queimar a adrenalina. O que é que ela faz? Levou algumas anotações, mesmo que esteja na ordem certinha, ninguém sabe. Pega a primeira, coloca no final, pega do final, coloca na primeira. Vai mudando, você vai ganhando um tempo. Outra, o microfone já está acertado. Fica um pouquinho do lado, abaixa o microfone, acerta, com aquele sorriso de quem está tranquilo ali na frente, já ganhou mais um tempo. Tem 3 ou 4 pessoas do seu lado ali. Conhece bem essas pessoas, sabe o nome? Cumprimenta essas pessoas já em voz alta, vai ouvindo o som da própria voz. Max, o que acontece no início? A pessoa, quando ela está nervosa, ela fica desestabilizada e passa a falar mais alto e mais rápido. E quando ela nota que as pessoas percebem que ela está desestabilizada, ela tem uma realimentação dessa descarga de adrenalina e fica mais nervosa ainda. Então o que ela tem que fazer, no início fala um pouco mais devagar e um pouco mais baixo, para dar tempo de queimar a adrenalina. Por exemplo, está nervosa, não vai querer gesticular, não é esse momento. Deixe as mãos sobre a mesa, segure na haste do microfone, sobre a cadeira, deixe a mão depositada ali, não precisa gesticular nesse momento. Sentiu que está um pouco mais à vontade, solta a mão. Está nervosa ainda, bota a mão lá de novo. E com isso vai ganhando esses momentos importantes, queimando o excesso de adrenalina e vai sentindo mais à vontade. Nós fizemos uma série, né, para televisão, eu e você, 3 pessoas que tinham enorme dificuldade de se comunicar. Quer dizer, tudo o que foi feito foi convencê-las de que elas podiam fazer aquilo. Que o que elas precisavam ter para fazer aquilo, elas já tinham, elas só não estavam acreditando que tinham. Né? A hora que elas acreditaram, sobe o camarada e faz um tremendo show lá em Goiânia, se eu não me engano, num auditório que tinha 5 Brasília. mil pessoas, Brasília, uma coisa de louco, mas não se mudou basicamente nada, elas simplesmente passaram a acreditar nelas mesmas. A gente ouve, isso aí é a base do livro de autoajuda. Mas quando alguém me dizia assim, não, o que você acha? Eu falei, eu acho que se você for ler alguma coisa que vai te fazer bem, que vai te fazer sentir melhor, não tenho nada contra. Leia o que você quiser. Lógico. Muito pior é não ler nada e ficar remoendo. Não, eu não sirvo para isso, né? Eu não sou promovido porque eu sou ruim. Por falar nisso, eu tenho uma outra pergunta. Só para concluir, o Max, para concluir esse assunto, sobre esses 3 lá no programa Fantástico, quem entrar no YouTube e colocar Olha Quem Fala, Polito, Max, vai encontrar o programa, tem todos os episódios. E no final dos episódios, nós gravamos alguns vídeos, eu e você, dando dicas para esses participantes, como é que eles deveriam se comportar, mas principalmente mostrando os acertos que eles tiveram para que eles pudessem sentir muito mais à vontade. Vão poder assistir os episódios e verificar quais as dicas que nós demos nesse meio de caminho para que eles se sentissem mais à vontade. Legal, boa dica, muito boa. Nós temos aqui a Jennifer. Essa pergunta você vai responder, serve para mim também. Ela pergunta assim, ó, como criticar o trabalho alheio sem parecer pessoal? Toda vez que alguém criticava o meu trabalho, Polito, parecia muito pessoal. Eu levava pelo lado. Não adianta a gente fingir que não é assim, porque é. E ainda tem alguns assim que são exageradamente até tentam acertar tudo, não deixar uma única falha, né? E de repente alguém vê e fala tá uma porcaria. Mas eu ficava muito bravo, Polito, muito bravo. Falei, eu vou pegar esse filho da mãe na esquina algum dia, nem que demore 30 anos. Então, bom, mas a pergunta é, como criticar o trabalho do outro sem parecer pessoal? E eu perguntaria a Jennifer, por que você quer criticar o trabalho dos outros? Esse é um bom ponto, Max. Porque o que acontece? Às vezes, por exemplo, alguém comete um erro e esse erro vai prejudicar a empresa, vai prejudicar o desempenho dos colegas ali no ambiente de trabalho, enfim, vai provocar algum tipo de prejuízo. Aí sim. Agora, se é um detalhezinho, Max, que não vai ter nenhum tipo de consequência, vai querer fazer uma crítica, é vaidade daquele que está criticando. Fala, não, eu sei, eu conheço, eu vou fazer uma crítica a você. Não resolve nada e provoca esse problema de autoestima que você estava comentando, e o outro pode se sentir diminuído, e aí é que ele não vai produzir mesmo. E mais um detalhe, aqui um conselho que eu acho que se você vai concordar. Se vai fazer algum tipo de comentário importante, critique
o trabalho em si. Por exemplo, olha, eu gostei muito do que você fez com relação a esse projeto. Ponto. Dentro disso que você fez, você poderia ter feito um pouco melhor. Porque se você fala, você é maravilhoso, você é excepcional, o dia que você tiver fazer uma crítica, não tem como criticar, porque a pessoa é tão excepcional, como é que você vai criticar? Você criticando tarefas específicas, mas mostrando que poderia ser melhor e não que foi tão ruim, aí a pessoa vai sentir um pouco mais à vontade. É preciso considerar o outro, Max. E isso é bem século XXI, né, Polito? Esse respeito que vem até da maneira como as escolas estão procedendo, que não criticar ninguém. Quando eu vejo uma pergunta como essa, eu falo, isso é um tremendo um problema, porque nós estamos falando com pessoas que não estão acostumadas a serem criticadas. São muito elogiadas pelos pais, meu filho é um gênio, minha filha é uma maravilha, né? Não tem nada de ruim, está tudo certo, tudo é ótimo, vai na escola, passa de ano, e de repente chega no trabalho, aparece um mané ali do lado e fala assim, escuta, isso aqui está mal feito. É também preciso considerar que realmente está mal feito, você vai ter que fazer de novo. Lógico, e se continuar daquele jeito é prejuízo para a empresa, não tem como continuar. É muito importante, eu acho, né, esse negócio, vamos elogiar, se há algo para elogiar, vamos elogiar, mas também não ficar muito em circunlóquio aí, né, de elogio, se está uma porcaria, né, se está uma porcaria. Não existe outra palavra para dizer que está uma porcaria. Porque senão você constrói um castelo de areia, quer dizer, no primeiro vento que bate, aquilo desmorona e a pessoa fica perdida. Nossa Senhora, tão maravilhosa, como é que ele veio dizer agora que eu sou tão ruim assim? Então é preciso mesmo tomar cuidado. Agora, lembra que eu comentei na nossa última conversa a respeito do Via de Acesso, o trabalho que nós fazemos lá com os jovens. O que nós fazemos lá, Max, é exatamente orientar o jovem para que ele tenha um comportamento, para que essas ações básicas não sejam criticadas. Por exemplo, por que ele vai numa empresa se vestindo mal e ser criticado por causa da roupa que veste? Por que ele vai falando mal se ele vai ser criticado pela maneira como ele fala? Se ele não sabe escrever, ele vai ser criticado por causa disso. Então nós damos essa orientação lá no Via de Acesso de tal forma que a pessoa possa chegar na empresa em condições de ser observado e não ser criticado logo do início. E a partir daí, quem sabe, ter um bom desenvolvimento na carreira. Quando tem alguém que ajude, ou pelo menos que diga, o que você vai encontrar no mercado de trabalho não é o que você viu até agora. Quer dizer, pelo menos uma dica desse tipo que a pessoa está mais ou menos preparada. Eu tenho uma outra pergunta muito boa aqui, que é da Karen. Karen diz o seguinte, ela é Só as mulheres perguntando, hein, Max? Deixa eu ver aqui. Tem homens aqui sim, viu? Eu acho que eu é que estou pegando as... Mano, não tem importância. As moçoilas. A Karen Polito, ela é muito objetiva, como nós somos. E ela tem um tom de voz imponente. Não eu, né? Voz imponente, que nem você tem. E aí que vem a pergunta. Ela diz que mesmo quando ela fala calmamente, as pessoas têm a impressão que ela é brava. E eu tenho esse problema também. Você tem uma voz forte, firme. Do rádio, Polito. Todo mundo que me ouvia no rádio me encontrava e falava assim, eu pensei que, para começar, que você fosse careca, né? E depois, né? Porque todo mundo acha que é careca, né? E depois, você fala um monte de bobagem, você é engraçado, você parecia tão sério, né? Então, o que a Karen faz para dar a impressão que ela não é brava? Bom, o Max, e no telefone, então, que a pessoa não está vendo, porque você, pessoalmente, falando firme, mas com o semblante um pouco mais arejado, a pessoa percebe que a conversa é amena. No telefone não tem isso. E se fala com um pouquinho mais de firmeza, o outro já fica bicudo lá, porque acha que você está... Na verdade, você está falando com um pouco mais de contundência, mas não esbravejando ali. Olha, Max, primeiro precisa verificar se ela não é mesmo brava. Porque não adianta ela falar que não é se todo mundo está dizendo que é. Então é preciso fazer essa avaliação. Será que eu não me comporto de uma maneira prepotente? Será que eu não sou um pouco arrogante quando eu estou falando? Será que eu não sou firme demais quando eu estou falando e não estou considerando o sentimento dos outros? Bom, aí essa autoavaliação. E para saber se
Aí é que está. Essa dica é boa, hein, Max? E para saber se não está sendo agressiva e grosseira, imagine o seguinte: você trabalha numa empresa, tem um salário altíssimo, altíssimo, você ganha muito bem e você depende muito daquele trabalho, porque quando você ganha muito bem, você se endividou já, e se perder aquele emprego, está ferrado, não tem o que fazer na vida. E aí você vai discutir um projeto com o presidente da empresa, que é o cara que tem a caneta na mão. A pergunta que você tem que fazer quando você conversar com as pessoas é essa: se eu estivesse falando com esse presidente numa situação como essa, eu falaria desse jeito ou não? Não. Então significa que você tem que moderar um pouquinho o jeito de falar. E outra coisa, político, como a Karen, que nós não conhecemos a Karen, nós achamos Não. que a Karen é legal e nós acreditamos nela. Mas ela diz: sou muito objetiva. Além do objetiva, eu ouvi muito, sou sincero. Eu sou uma pessoa sincera, eu falo. Isso não é bom. Em empresa isso não é bom. Não, tem que ter um jeito de falar. Eu sou objetivo, eu sou sincero, eu sou autêntico. Como é que isso vai chegar nas pessoas que trabalham comigo? Provavelmente eu vou ser percebido como um chato. Isso é vaidade também. Aí é que está. E com o chefe, que tem a caneta na mão, falaria desse jeito também? Não, aí eu dava uma contornada. Até então dá para ser um pouco diferente, lógico. Objetividade é importante na comunicação, mas objetividade que ofende, que agride, essa precisa ser levada do lado, não é, Max? Autêntico também, viu? Eu gosto de acrescentar o autêntico. Tá. Eu nunca sei direito o que é autêntico, né? Mas autêntico é: eu falo o que eu penso e não interessa quem está me ouvindo, eu vou emitir minha opinião. Não. Numa empresa, você está sendo contratado para fazer um trabalho. Se a tua opinião for sobre o seu trabalho, né, é uma coisa. Se a sua opinião for sobre o ambiente geral do escritório, é outra. Aí não adianta ser autêntico. Ninguém pediu a tua opinião. Na nossa última conversa, nós falamos a respeito de algum comportamento que você teve lá no início da carreira. Eu falei: olha, está vendo, Max? E hoje se fala tanto em inteligência emocional, e você já usava isso lá no início da carreira. Você falou: puxa, pena que eu não patenteei isso. Mas é exatamente isso. É a maneira gentil de tratar as pessoas, conseguindo aquilo que você deseja, atingindo os objetivos, sem ficar magoando desnecessariamente as pessoas que estão à sua volta. Fazer curso para isso ajuda, Polito? Ajuda, porque o que acontece? Eu vejo lá na escola, a pessoa, quando ela é insegura, quando ela tem medo, quando ela é nervosa, ela acaba rodando a baiana, ela fica destemperada. Quando ela é confrontada, ela se sente tão insegura que ela reage emocionalmente. Quando a pessoa tem segurança, quando ela tem tranquilidade, quando ela tem domínio daquilo que faz, quando ela sabe exatamente os argumentos que vai utilizar para quebrar a linha de argumentação contrária, ela se sente muito mais serena, muito mais tranquila, e a partir daí o comportamento é diferente. Muito bom. Uma outra, a Manu, espero que seja a Manu. Então vou dizer que é o Manu, assim é homem, né? Ele diz: como é que ele pode ser direto e assertivo sem soar rude? Não é a mesma pergunta da Karen? É a mesma pergunta. Veja que essa é uma preocupação de todos, hein? Essa é uma preocupação de todos. Deve ser algo que está acontecendo no mundo, Polito, que talvez reflexo do século XXI também. De repente parece que todo mundo aparenta ter todos os direitos e nenhum dos deveres. Ô Max, só o fato da pessoa se preocupar com esse aspecto já é meio caminho andado. Só falta colocar em prática, porque se a pessoa acha que é rude quando fala, que ela está sendo agressiva, ela já tem consciência disso. Vai refletir um pouquinho e pôr em prática um comportamento um pouco diferente. E a partir daí encontra o caminho com certeza. Muito bom. Agora tem uma pergunta boa sobre entrevista, Polito. Essa é com você, Max. Essa aí é boa, viu? A pessoa quer chegar numa entrevista e destacar os pontos fortes que ela tem. Mas como ela faz isso sem parecer arrogante ou presunçosa? Boa, né? Muito boa. Quer responder, Max? Eu perguntava nas entrevistas para as pessoas não quais eram os pontos fortes. Nunca perguntei isso, viu, Polito? Eu explicava o trabalho que ela tinha que fazer. Aí eu perguntava: o que você tem que pode contribuir para esse trabalho? Boa essa.
Aí eu evitava, talvez esse tipo de problema. Você vai fazer uma entrevista, qual é a vaga? A vaga é subassistente do auxiliar, sabe? Quer dizer, o mundo vai mandar na pessoa e ela não vai mandar em ninguém. E aí começam os pontos fortes, né? É desnecessário. E, para mim, é forçar o candidato a ficar nervoso. Polito, eu tinha 16 anos de idade, eu não tinha ponto forte nenhum. E ainda bem que ninguém nunca me perguntou isso na vida. Quer dizer, me dá quer dizer, me deixa trabalhar e eu vou, né, na medida do possível, me desenvolver. Eu quando vejo uma pergunta dessa, sinceramente, eu acho, puxa vida, né? Ou a pessoa não está conseguindo ser entrevistada por gente que entende o lado do candidato a emprego, né? Ou então ela está querendo destacar um monte de coisa aí, ela não consegue a brecha para fazer isso. Tem alguma brecha? E o caminho contrário, Max, também vale dentro dessa prática que você utilizava. Quais são os seus pontos fracos? Cara, às vezes ele tem que inventar um ponto fraco porque não consegue se lembrar de ninguém. Essa autoavaliação é difícil. Mas dentro, olha, o trabalho é esse, como você fazia. O que você acha que falta na sua formação para que você pudesse desenvolver um trabalho como esse? Pronto, teria resolvido aí a questão. Agora, o que eu vejo também, algumas pessoas que vão participar de entrevistas, é que eles acabam falando de qualidades que não tem nada a ver com o trabalho que vão desenvolver. Por exemplo, ele vai trabalhar lá no almoxarifado. E aí, na infância dele, ele corria de kart, ele foi campeão de kart. Eu fui campeão de kart. Não interessa isso daí naquela entrevista. Das habilidades que ele desenvolveu, quais são aquelas, ou quais são aquelas que estão potencialmente quase prontas para serem aproveitadas para que ele possa desempenhar aquela função. Tem que ser mais objetivo no trabalho que vai desenvolver. É isso. Para muita gente que está nos ouvindo agora entrevista pessoas, né? As entrevistas, pelo que eu me lembro delas, elas foram com o tempo, cada ano aumentava uma coisa. Agora estamos vivendo grafologia. Agora estamos vendo, sabe, mandar para um terapeuta, para um psiquiatra. Eu sempre insistia num ponto. Funcionalismo público é feito por concurso. São perguntas, um monte de gente vai responder. Nós não perguntamos para essas pessoas quais são os pontos fortes ou os pontos fracos que elas têm, né? E se essa maneira de espremer o candidato que a gente tem na empresa privada, arrancar cada minúcia, cada detalhe da vida dele, porque, sabe, ele não é tão bom nisso, ele podia ser melhor naquilo. Se isso fosse realmente fundamental, né? O serviço público no Brasil seria um bando de milhões de loucos, de patas, e é a gente mais normal do mundo. Ou seja, tudo isso que nós estamos fazendo não tem importância nenhuma, nós temos que conversar com o candidato e ver se ele está adequado à nossa empresa, à nossa cultura, vamos se dar bem com ele. Ele é simpático, todo mundo vai se dar bem com ele, o resto a gente ensina. Lógico. Eu acho que nós estamos perdendo esse detalhe que para mim sempre foi fundamental. Contrate a pessoa. Contrate a gente boa. Dê a ela uma oportunidade. Paga um curso logo no começo. Ela vai se sentir na melhor empresa do mundo. Em vez de ficar esse negócio... Você entendeu, né, Polito? A Luana diz que tem um vício de linguagem, mas não diz qual é. Ela pergunta como ela faz para melhorar. Provavelmente ela está falando nesses comuns do né, tá, ok, certo. Nós até abordamos isso na nossa última conversa. Ter consciência da existência desses defeitos, desses vícios, a partir dessa consciência, a pessoa se sente um pouco desconfortável e vai eliminando. Se for o caso do né, é encerrar as informações, não, quando desejar afirmar, não fazendo pergunta e sim fazendo afirmação, porque se termina com uma inflexão de voz de quem vai perguntar e não de afirmar, aí precisa do né para fazer o encerramento. E o outro muito comum também, que é o fica preenchendo aquele momento de silêncio que deveria ser tão precioso na comunicação, com esses ruídos que acabam desagradando bastante. E depois aquelas expressões tipo assim, na verdade, então, são vários vícios que vão tomando conta. O melhor a fazer, Max, é botar um gravadorzinho do lado, o próprio celular, enquanto estiver conversando com as pessoas. Grave aquela conversa, está bem à vontade. E aí ouça.
Alguns vão ficar desesperados porque nunca imaginaram que utilizassem tanto na verdade, tanto tipo assim, tanto né, e a partir daí começa a diminuir um pouco. Muito bom. Tem uma outra aqui, Polito. Fabian ou Fabiano. Ele diz o seguinte: gostaria de algumas dicas de como falar de improviso. A primeira dica que eu daria para ele: não faça isso. Não fale de improviso, a não ser que essa seja a última opção que você tem, né? Tente escapar disso. Eu não sei que tipo de trabalho é esse que a pessoa precisa falar de improviso. Você tem um livro para pregadores religiosos, pega a pilha aí. Até aqui, tenho. Não, e tenho também um livro, Max, com esse título: Como falar de improviso. Então, pronto. Fabiano, compra o livro do Polito, mas o falar de improviso, para mim, é aquela coisa do... É que nem o coronavírus, sabe? Não era esperado, não tinha como eu me preparar para isso e você obrigado. É de imprevisto, não é de improviso, não é, Max? Isso, é terrível falar de improviso. Eu mencionei o livro dos pregadores porque normalmente os pregadores falavam de improviso, né? O padre estava rezando a missa, aí tinha lá um trecho bíblico, aí ele subia, né, o pregador, aí ele subia lá no púlpito, né? E aí faziam lá aquele blá blá blá. E eu não me lembro bem o que eles falavam, mas eles falavam bastante tempo, então eles deviam ser bons para improvisar, né? Mas o improviso, para mim, ele deve ser praticado por pessoas que são muito diferenciadas, Polito. Porque senão é um desrespeito à plateia falar por improviso. A gente podia estar passando um monte de informações úteis e estamos ali tentando ver como é que a gente faz, né, para preencher aquele tempo. Então, olha só, Max. O Mark Twain foi um escritor extraordinário, um grande orador. E ele resolveu montar uma editora e publicar só bons livros. Então, você imagina, publicar bons livros, você não vai ter tantos leitores assim, porque era um grupo seleto. E ele, para manter essa editora, o que ele fazia? Ele fazia palestras. Ele se transformou num palestrante excepcional. E ele, portanto, tinha muita autoridade para dizer o que disse. Ele disse: para fazer um bom improviso, eu preciso de pelo menos 3 semanas. Isso. Aí sim eu vou me preparar. Eu tenho um amigo, acho que você conheceu também, Antônio Carlos de Souza Ramos. Ele tinha uma escola onde ele dava cursos para administradores de empresa. Ele conta um caso curioso, que ele estava em Minas Gerais, foi visitar um primo dele, e o primo tinha um evento, convidou, ele foi, não tinha absolutamente nada a ver com aquele evento, e ali pensando na vida dele, o que é que ele tinha que resolver, e o evento comendo solto. Aí, num determinado momento, o presidente da reunião lá da solenidade vai para o microfone e diz o seguinte: e é com muito prazer, com muita honra, que nós temos a presença e pedimos para usar a palavra ao doutor Antônio Carlos Souza Ramos. Ele disse que ele estava falando: engraçado, esse cara tem o mesmo nome que eu, né? Aí que ele se deu conta que era ele o que estava sendo chamado para a fala. Então, essa é a fala de improviso. O que as pessoas confundem, Max, é que falar de improviso é falar sobre um assunto desconhecido. Aí é que está o engano, aí é que está o equívoco. Nós estamos aqui há quase 1 hora conversando, nós não preparamos esses detalhes todos que estamos conversando. Os assuntos vão saindo e vamos conversando a respeito dos temas que vão surgindo. Agora, nós não estamos inventando informação. Essas informações, de uma certa forma, fizeram parte dos nossos estudos, da nossa experiência, das nossas observações. E aí nós, no momento em que estamos falando, nós organizamos essas ideias que, de uma certa forma, estão prontas. Tá bom. Eu diria, acho que o Mark Twain fazia isso, e alguns de nós fazem também, que é você ter na cabeça uma coleção de coisas que você pode falar em determinadas situações, histórias que você pode contar em determinadas situações. Quer dizer, pelo menos, garante ali 10 minutos de entretenimento para a plateia, se você não tiver informações suficientes que você iria recolher em algum lugar e não teve essa oportunidade. Mas quem fala de improviso tem tudo na cabeça. Político tem tudo na cabeça. Discurso. Tudo. Pronto, e botar o microfone na frente, ele já começa a falar.
Eu acho E, que... essas histórias, Max, vai guardando tudo isso na sacola e vai deixando lá no seu estoque. Aí quando você está falando, porque aquele que conta uma história 2, 3 vezes, de uma certa forma essa história fica na cabeça e no momento em que você toca num determinado ponto, a história vem imediatamente à cabeça, você conta aquela história. E não só quando você não tem o que falar, às vezes você tem o que falar, mas percebendo, por exemplo, a plateia já um pouco desatenta ou o pensamento voando, você sente que as pessoas não estão prestando atenção, interromper aquilo que você está dizendo e contar aquela história interessante, que é sedutora. Todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Aí você traz esse pensamento de volta e as pessoas continuam a prestar atenção. Portanto, essa é uma tarefinha, colecionar histórias. Ouviu uma história interessante, anote. 3, 4 passos da história para você não esquecer. A primeira vítima que você encontrar, conte a história. Depois que você contou essa história umas 3 ou 4 vezes, a história é sua, e aí você vai arredondando, você vai tirando aquilo que talvez não seja tão interessante, vai encontrando uma maneira mais adequada de fazer o encerramento, e tem aí umas 15 ou 20 histórias à disposição, que são mais do que suficientes para resolver os problemas quando estamos falando em público. Ou seja, o melhor conselho para dar para o nosso amigo Fabiano falar de improviso é não improvisar. Não improvisar. É estar preparado. Preparado. Por exemplo, Max, vamos imaginar que você vai fazer uma palestra. Aí você fala, Polito, eu vou fazer uma palestra lá no AMB, e você não quer assistir essa palestra lá? A minha chance de falar nessa palestra é zero. Zero, porque o palestrante é você. Mas, Max, por mais impossível que seja a chance de falar, eu no caminho eu vou pensando. Se por acaso o Max me chamar para falar alguma coisa, sobre o que eu vou falar? Por que essas pessoas estão comparecendo à palestra? Qual é o objetivo? Que tema eu poderia abordar? Que tipo de história eu poderia contar para falar em alguns minutos desse evento? E você vai para... Se você não for chamado, pelo menos você já treinou alguma coisa. Você não, mas eu tenho um amigo querido nosso que faz isso com frequência, nosso amigo César Romão. O Romão tem lá os eventos dele, eu vou lá e fico no cantinho lá atrás. Daqui a pouco, mas não tem outra. E aqui o professor Polito falando alguma coisa, só que no caminho já fui me preparando, Max, sabia que isso poderia acontecer. Então você vai se preparar para a fala de imprevisto. Isso. Prepare-se para falar de improviso, mais ou menos isso. Eu acho que matamos mais ou menos. Eu juntei algumas perguntas aqui, Polito. Nós falamos que iam falar meia hora com direito à prorrogação, e nós estamos na prorrogação. Deve estar com 50 minutos, é isso? 50 minutos foram transcorridos. Olha, no primeiro muito tempo. bom. Mas eu tenho, antes de você concluir, eu tenho ainda uma questão que eu gostaria de colocar. Eu até mandei um e-mail para você, acho que você não viu, foi mais ou menos em cima da hora. Como a pessoa tem que ficar atenta, como a pessoa tem que ficar antenada, como ela tem que ficar com os olhos todos direcionados para tudo que está acontecendo à sua volta. Porque, às vezes, as oportunidades surgem e a pessoa não sabe bem como aproveitar e a oportunidade passa. Depois de muito tempo, ela, puxa, eu poderia ter agido assim. É uma história pessoal sua, Max. Você morava numa casa no interior e aquela história de quem pode e quem não pode. Lembra disso que nós falamos na nossa... Esse pode, esse não pode. E tinha um banheiro lá na sua casa e vocês tinham que fazer fila nesse banheiro. Como foi que você encontrou uma solução e seu pai, muito antenado, e rapidamente colocou em prática uma solução naquele momento? Essa história é maravilhosa, Max. Para quem não é do interior, houve uma época que as mães está rodando aqui, aí voltou. Max, parece que você ficou fora um tempinho, se você puder repetir o finalzinho, por favor. Pois não. O começo saiu, a gente morava no interior. Morava no interior. Quinta-feira Santa, as mães davam purgantes para os filhos, que era para limpar o corpo para o ano inteiro. Né? Óleo de rice com caracu. E aí acontecia o óbvio, né? A gente só tinha um banheiro em casa, né? Éramos 5 pessoas, formava a fila. E aí dava aquele desespero, você na fila, batia na porta, mas tem jeito. E falei, pô, a informação está correta, agora não resolve o problema. Então, dava aquele desespero. E eu tinha, e todo mundo, a gente morava
essas casas do interior, né, de bairro de periferia, todas as casas são iguais. Quer dizer, você entra em uma, sai outra, entra em uma, sai, você vê a mesma coisa. Os móveis são iguais, guarda-louça é igual. E eu fui visitar uma vez um colega com quem eu trabalhava e ele tinha uma classe social melhor, né? O pai dele tinha um armazém e eu precisei ir no banheiro. Eu falei, no banheiro. E ele falou, é ali. Aí eu falei, um banheirinho sem vergonha, né? Eu falei, você só tem esse? Ele falou, não, tem mais um. E eu fiquei impressionado, Polito. Então eu voltei e falei para o meu pai. Falei, pai, eu fui na casa do Zé, eles têm 2 banheiros. Meu pai olhou para mim, ele foi no banheiro. Para quem lembra de banheiro antigo, o banheiro era quase o maior cômodo da casa, ele era enorme. A cozinha era pequena, a sala era pequena, tudo era pequeno, o corredorzinho era estreito, o banheiro era muito grande. Uma pia lá num canto, né? Chuveirinho no outro, com aquela toalhinha plástica lá na frente. Meu pai olhou para aquilo e imediatamente levantou a parede e fez 2 banheiros. A grande lição que eu aprendi com isso, Polito, é nunca olhar para uma coisa e parecer que ela é definitiva, que ela não pode ser feita de outra maneira. Isso me ajudou a vida inteira. Na verdade, eu só fui absorver a lição depois, mas eu sempre me lembrava da história. Eu olhava para uma coisa e falava, espera um pouco, precisa ser assim? Eu acho que o que a gente fala de espírito empreendedor e outras coisas tem muito a ver com isso. São as pessoas que veem primeiro que todo mundo vai ver depois. De repente, é difícil achar hoje uma casa que só tem um banheiro. A pessoa já constrói e já põe 2. Lógico. Tem outra história interessante de como eu fiquei rico. Se quiser, eu te conto também. Uma vez eu estava, quando o IBGE começou a fazer aqueles levantamentos e separar o Brasil por classe, que você se lembra que quando a gente era criança só tinha 2, né? Gente que pode e gente que não pode. Então o IBGE começou a B, C, D, E, acho que ia até E, e cada uma tinha subdivisões. E uma vez eu vi um material, e como é que isso era feito? Então era pontuado, Polito. Se você tinha, por exemplo, 3 quartos, era um número de pontos, você tinha uma geladeira, era um número de pontos, 2 geladeiras aumentavam o número de pontos. Aí eu fiz uma conta lá e vi que eu estava muito perto de mudar de classe social. Coisa assim, C3 para C2, alguma coisa assim. Aí eu comprei uma televisãozinha desse tamanho. Mas aí com 2 televisões ganhava 15 pontos, mas eu e minha mulher gastamos um dinheiro danado, mudamos de classe social. Ficou metido, Max. Faça coisas na vida que vão te fazer sentir bem, e sabe, não vai prejudicar ninguém. Muito interessante. Essa lição do banheiro, para mim, é para a vida inteira. Tá, agora, por outro lado, Max, tem que ter a iniciativa que teve o seu pai. Quer dizer, ele ouviu, percebeu a situação e ao invés de falar, nós não podemos, porque ele pode, nós não podemos. Não, foi lá e resolveu a situação, né? Tem que tomar a iniciativa também. Ô, Max, antes de você partir para o encerramento, ou dar as suas últimas, eu preciso avisar novamente, senão eu apanho, do curso online Oratória para Líderes e Gestores. Então, atenção, você que quer aprender a falar em público, participar de reuniões, você quer aprender a falar de improviso, você quer saber como gesticular, como se posicionar, como usar um vocabulário adequado, entre no @Polito e tem lá, Oratória para Líderes e Gestores. Está lá o desconto de 15%. Entre no @Max Geringer Oficial e você vai ter o curso Virando a Chave para a Sua Carreira. Eles não falaram isso, mas eu vou falar agora. Quem comprar o meu curso, estou inventando agora, tem o desconto. Quem comprar o seu curso tem o desconto. Comprar os 2 vai ter um desconto maior ainda como surpresa. É só provar que comprou os 2 cursos que vai ter um desconto maior. Tá bom assim? Não, você é figuraça, viu, Polito? Eu queria... Você sabe que tem um contador, eu estava vendo aqui em cima, né, quantas pessoas estão nos acompanhando. Tem bastante gente. Mas quando começa a falar que vai vender alguma coisa, já começa a cair. Os caras vão embora. Não é que eles vão comprar, Max. Já devem ter já entrado no site, né? Isso, bom, exato. A pessoal que nos ouviu e que está aguentando até agora, muito obrigado. Escrevam, comentem, digam se gostaram, se não gostaram. Se vocês gostaram, quem sabe a gente faz outra.